Para ter uma ideia assim, geral das fases de levantamento que o DENIT considera, temos aqui os perfilamentos, os levantamentos aéreos fotogramétricos digitais e os perfilamentos a laser. Para projetos básicos de engenharia, eles devem ser desenvolvidos em uma única fase. Quer dizer, durante o voo aerofotogramétrico, acompanha-se ali um sensor a laser que faz também esse levantamento, esse perfil a laser, numa fase única. Então, tem-se o imageamento do terreno e tem-se esse perfilamento que produz aquela nuvem de pontos. E as seguintes atividades são realizadas para se fazer esse aerolevantamento. Então, temos a cobertura aerofotogramétrica digital, o perfilamento aéreo a laser, depois uma outra atividade que nós vamos falar isoladamente de cada uma delas, denominada apoio terrestre, a aerotriangulação, vamos ver para que serve, o que é, vamos ver a restituição estereofotogramétrica em forma digital online e numa outro produto, né, da restituição, que é chamada ortofotocarta, obtida por processo analítico. E, finalmente, um produto final cartográfico que acompanha. Bom, a cobertura aerofotogramétrica digital, ela se faz logo que a faixa do terreno está selecionada, selecionando-se essa faixa, é preciso fazer-se um projeto de voo. O projeto de voo, eu esbocei aqui, ele é formado por linhas de voo. A aeronave sobrevoa o terreno acima daquela faixa selecionada a uma altura tal que, conjugada com a distância focal da objetiva da câmara digital, né, da câmara imagiadora digital, e vai imagiando o terreno e o perfilamento a laser vai sendo feito ao longo dessas faixas. Então o avião vai sobrevoando essa faixa 1, aí ele faz a volta, sobrevoa a faixa 2, faz a volta, sobrevoa a faixa 3, né? E o terreno vai subindo. E nós sabemos o quanto o terreno sobe, o quanto a diretriz varia em cota, porque nós já fizemos esse estudo do traçado. Então, nós mantemos a altura de voo num valor constante acima do solo natural, e essas faixas de voo vão sendo realizadas em linha reta, guardando aqui essa distância entre essas faixas, de modo que uma superposição lateral entre elas é respeitada, e ao longo de cada faixa, a superposição longitudinal entre as imagens é respeitado. Normalmente adota-se uma superposição longitudinal de 60% e lateral, quer dizer, entre as fotos das faixas, de 30%, e vai se fazendo assim todas as faixas, fazendo assim desde o início até o final. Essas faixas de voo, então, depois, nós vamos ver, elas são todas, é formado um fotoíndice, né? E nós, então, depois vamos ver como é que se processa. Vai se formar, então, blocos de imagens com nuvens de pontos, e esses blocos vão ser ajustados, vão ser feitos por vai se fazer a aerotriangulação. Essa aerotriangulação é ajustada, né? Todos esses pares, todas essas faixas precisam ter pontos de apoio cujas coordenadas são conhecidas e identificadas no terreno. Nós vamos falar sobre isso, é o apoio terrestre, de modo que faz-se esse ajustamento dessas faixas em bloco, e essas faixas, então, ajustadas por aerotriangulação, os
os diferentes pares existentes ao longo dessas faixas recebem pontos de apoio fotogramétrico que são, então, usados nas estações fotogramétricas digitais, e as restituições, as plantas, são elaboradas nessas estações fotogramétricas por processos digitais, né? E depois disso, então, faz-se as plantas e o projeto geométrico básico nessas plantas. Então, isso é o que eu queria falar com vocês nessa parte 1, nessa introdução. Obrigado por assistirem a aula.